Alô, todos podem me ouvir? Bom, boa noite. Obrigado, Lisandro, pelo convite de eu dar essa palestra aqui. E eu, então, vou me propor a falar sobre como é que é a astronomia brasileira e como é que nós nos inserimos nos grandes telescópios do presente e do futuro, não é? E para onde que nós estamos caminhando. Se eu achar o... Está aqui. Eu vou contar um pouquinho da história da astronomia brasileira, porque assim vocês talvez entendam qual é o impacto de um grande telescópio no desenvolvimento de uma comunidade científica, né? A primeira instituição da astronomia brasileira foi o Observatório Nacional. Ele foi fundado por Dom Pedro I no ano de 1827. É a instituição científica mais antiga existente no Brasil. Mas Dom Pedro I não era um amante da astronomia, como foi o filho dele, Dom Pedro II, que tinha até um observatório particular. A mulher de Dom Pedro I era amante da astronomia. Dom Pedro I fez o Observatório Nacional por razões metrológicas, de metrologia, e atribuiu a essa instituição o papel, a missão de estabelecer a hora legal do Brasil. Isso hoje em dia nós chamamos de metrologia. E até hoje o Observatório Nacional é o responsável pelos padrões de tempo e frequência do Brasil. Não é o Inmetro. O Inmetro é responsável por quase tudo, menos frequência e tempo, que é ainda a responsabilidade do Observatório Nacional. Mas a ciência astronômica não teve, de fato, um grande desenvolvimento com o Observatório Nacional. E aí, para não criar muita celeuma em torno do que eu estou dizendo, eu fiz uma pesquisa no banco de dados da NASA para saber qual foi o primeiro paper científico que foi escrito no Brasil. Não por brasileiro, porque brasileiros no exterior, como Mário Schemberg, que escreveram importantes artigos científicos, mas escreveram no exterior. Qual foi o primeiro paper escrito no Brasil? O primeiro paper escrito no Brasil foi publicado no ano de 1966, né? Pelo Fernando Mendonça, que era o professor do ITA, e ele fez um paper sobre cosmologia teórica, né? No ano seguinte foi publicado o primeiro paper observacional escrito no Brasil, que foi escrito pelo Pierre Kaufmann, no Mackenzie, um trabalho de radioastronomia, não de astronomia óptica, né? Então, a atividade científica medida do ponto de vista de publicações científicas, bem entendido, porque isso pode ser contestado, alguém pode achar outra coisa, né? Não, do ponto de vista de medida de publicação, começou no ano de 1966, né? Esse é o Observatório de Itapetinga, que foi construído e inaugurado em 1974, né? Que, aliás, construído pelo professor Pierre Kaufmann, do Mackenzie, né? Que foi o primeiro, que fez o primeiro paper de astronomia observacional no Brasil, e na época, 1974, ele era o radiotelescópio mais importante do hemisfério sul, né? Então isso deu um grande desenvolvimento naquela época para a radioastronomia, né? A astronomia óptica teve um grande desenvolvimento com a aquisição do telescópio de 1,60 m, que foi instalado no Observatório do Pico dos Dias. No Pico dos Dias tem hoje esses 3 telescópios, mais alguma coisa menor, tem até o telescópio russo lá agora, mas o telescópio de 1,60 m, que é esse aqui, e que vocês podem ver aqui na cúpula aberta, que é o mesmo telescópio, 1,60 m significa que o diâmetro do espelho primário tem 1,60 m. Tá? Isso é a abertura do telescópio, tem esse diâmetro. E a inauguração desse telescópio em 1981 deu um grande impulso
a astronomia brasileira. E um passo extremamente importante para que isso se concretizasse foi a transformação desse observatório em laboratório nacional. Então, o Laboratório Nacional de Astrofísica é o responsável, até hoje, pela administração desse observatório em Itajubá, e também é responsável pela administração da parte brasileira dos telescópios Gemini e SOAR, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho. O que é um laboratório nacional? Um laboratório nacional é um lugar onde os recursos públicos se concentram no mesmo lugar para fazer uma coisa importante e o uso está aberto para toda a comunidade científica nacional, de qualquer instituição, sem nenhum critério político institucional, apenas mérito científico. É avaliado o mérito científico e o tempo é distribuído com base nesse mérito. Isso é um laboratório nacional. Durante 15 anos, esse era o único laboratório nacional do Brasil. Tá? E hoje só existem dois, né? O Laboratório Nacional de Astrofísica e o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então ele teve um papel histórico bastante importante. E olha o que aconteceu com o número de publicações da astronomia brasileira, né? Eu falei que até 1965 nós tínhamos 0 publicações científicas no Brasil. Tá? O primeiro foi em 66 e aí começou a crescer muito rapidamente. Lembre-se que aqui foi inaugurado o radiotelescópio de Itapetinga e aqui o telescópio óptico, né? E durante 30 anos as publicações da astronomia brasileira cresceram uma taxa de crescimento de 11% ao ano, durante 30 anos. Isso é uma coisa extraordinária e o crescimento foi realmente exponencial, né? Até o ano 2000. Aí, de repente, paramos de crescer, pelo menos não na mesma taxa. Em vez de 11% ao ano, começamos a crescer 1% ao ano. O que aconteceu nessa época? Bom, aconteceu que os telescópios que nós estávamos usando, que foram muito importantes para esse desenvolvimento, ficaram velhos. Velho não significa que um telescópio velho é que nem a gente, né? Começa a andar de muleta e tal. Não. Velho significa que ele não é mais competitivo. Novos telescópios, novas tecnologias começaram a entrar em operação e aquelas tecnologias antigas deixaram de produzir a mesma qualidade científica, a mesma competitividade científica dos novos equipamentos, né? Bom, qual foi a solução? Entrarmos em projetos de telescópios modernos, né? E nós entramos em 2 projetos de telescópios modernos. E o que é um telescópio moderno? O telescópio moderno é diferente de um telescópio clássico, né? Um telescópio clássico você constrói um espelho rígido, totalmente rígido, para ter uma superfície de reflexão perfeita, né? Nada pode, se você virar para um lado, virar para o outro lado, ele continua rígido, ele é optomecanicamente rígido, né? Tanto do ponto de vista óptico quanto do ponto de vista mecânico, né? Um telescópio moderno, a gente quer exatamente o contrário, que ele não seja rígido, que ele seja flexível, né? Para que a gente possa atuar sobre ele em qualquer posição que se encontra, para que a figura óptica seja perfeita. Mas por que isso? Porque quando nós queremos construir telescópios cada vez maiores, mas quando você chega a um certo limite, o telescópio, o espelho, fica tão pesado que quando você aponta para um lado, você pode ter uma figura perfeita. Na hora que você aponta ele para o outro lado, o peso do espelho deforma a figura dele e aí a imagem sai distorcida. Isso não tem jeito. Então o que a gente faz? A gente faz um espelho mais fino e aí faz uma atuação optomecânica em tempo real. E para isso é importante que o telescópio seja flexível, né? Eu participei da construção de 2 projetos desses. Eu fui diretor, um dos diretores, né, de 2 projetos desses e vou mostrar rapidamente esses 2 projetos. Um nós instalamos no Chile, é o telescópio Gemini, que é um telescópio cujo espelho tem 8 metros de diâmetro. Não há
menor possibilidade de você construir um espelho de 8 metros de diâmetro rígido. Ele não fica estável, né? Depois nós construímos esse telescópio do lado do Gemini, fica a 400 metros do Gemini Sul, que é o telescópio SOAR, que é um telescópio cujo diâmetro, a abertura é de 4,1 metros de diâmetro. Para vocês terem uma ideia do tamanho desses telescópios, veja que aqui você tem uma caminhonete. Esse negócio branco aqui é uma caminhonete, certo? Uma picape. Tá? Essa parte aqui, essa cúpula aqui, foi construída aqui no Brasil e o anel que sustenta a cúpula foi feita aqui no Jaguaré, aqui a 2 quilômetros aqui. Nós fizemos parte dessa construção aqui no Brasil, né? Então, aqui eu vou ilustrar o conceito de ótica ativa de um telescópio usando o espelho do telescópio SOAR, né? Lembra, o telescópio SOAR, nós somos sócios, nós temos 34%, o Brasil tem 34% do telescópio SOAR. Ele está lá no Chile, mas nós pagamos 34% da construção dele, pagamos a operação 34% e usamos 34% do tempo para os astrônomos brasileiros, para as instituições brasileiras, né? Então, veja que o telescópio SOAR tem 4,1 metros de diâmetro, mas apenas 10 centímetros de espessura. Negócio assim, né? E ele é feito de um material que é o mesmo material que foi usado para o telescópio espacial Hubble. É o mesmo material chamado ULE. E como é que a gente faz com que ele tenha imagens perfeitas? A gente coloca embaixo do espelho, coloca 220 atuadores. Cada um desses atuadores pode puxar ou empurrar o espelho de tal maneira que a figura aqui em cima seja perfeita. Vamos olhar como é que isso é feito. Isso aqui tem vocês estão vendo em azul aqui a célula do espelho primário, né? E esses atuadores estão dentro da célula. Vamos olhar debaixo da célula do espelho primário. O espelho primário está aqui em cima, né? E aqui estão os 220 atuadores optomecânicos, né? Então você pode puxar, empurrar, para que a figura do telescópio fique perfeita. E o quanto que qual é a precisão desse puxar e empurrar? Qual é a precisão disso? Você vai lá e dá uma olhada? Não. A precisão disso é 10.000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Tá? É um negócio de altíssima tecnologia, extremamente sofisticado. E isso só é possível graças aos computadores muito poderosos, modernos que a gente tem e que usa para isso. Isto nós chamamos de ótica ativa. A ótica ativa atua no espelho primário para deixar o espelho primário com uma forma geométrica perfeita. Agora eu vou explicar o que é ótica adaptativa, que é uma coisa completamente diferente. Tá? A ótica adaptativa, ela corrige a turbulência atmosférica. Quando você olha para uma estrela, principalmente assim perto do horizonte, você vê a estrela piscar, né? Por que as estrelas piscam? O fato de ela parecer piscar para nós não é nenhuma propriedade da estrela. É porque a luz da estrela atravessa a atmosfera terrestre e a atmosfera terrestre tem turbulência. E a turbulência atmosférica faz a luz oscilar para dentro e para fora da nossa pupila. Por isso a gente pensa que está piscando. Tá certo? A turbulência atmosférica produz a cintilação das estrelas. E isso é péssimo para os astrônomos. Os astrônomos odeiam a cintilação. Por quê? Porque deteriora as imagens, deforma as imagens, tira a nitidez das imagens, tira a informação e, portanto, tira a capacidade de fazer muita ciência. Nós somos limitados na ciência que nós podemos fazer porque as imagens perderam a nitidez. E a culpada é a atmosfera. Então, houve uma
grande ideia, brilhante, vamos nos livrar da atmosfera. Vamos colocar um telescópio no espaço, certo? E aí construíram o telescópio Hubble. E todo mundo já viu a imagem do telescópio Hubble. Você viu o efeito de fazer fora da atmosfera. Perfeito. Por qualquer 6 bilhões de dólares, isso é possível fazer. Tá bom? Tá, mas agora, ninguém mais tem 6 bilhões de dólares, mas temos tecnologia para fazer diferente. E essa tecnologia chama-se ótica adaptativa. O que é ótica adaptativa, então? Vamos imaginar que a luz que vem de uma estrela atravessa no espaço e a frente de onda da luz, ela é plana. Né? E não é perturbada. Ela é plana, vai se propagando. No vácuo, não tem nada para perturbar a luz da estrela. Então, se você tem um telescópio no espaço, a luz da estrela incide no espelho primário do telescópio, é refletido para o espelho secundário e vai para o foco. Se a imagem é perfeita, a imagem, você tem uma estrela e vários anéis em torno. Esses anéis você pode achar que é um defeito. Não é. São os anéis de difração que ocorrem por princípios físicos. Quando o astrônomo vê anéis de difração, ele fica radiante, porque chegou no limite. Esse é o limite. É isso que nós queremos. As imagens do telescópio espacial todas têm anéisinhos em volta das estrelas. Tá? O que acontece quando a gente tem um telescópio na Terra? A luz das estrelas que vem lá, não perturbadas pelo vácuo, quando chega na atmosfera, elas começam a ser deformadas. Né? E a luz bate no espelho primário, vai para o secundário e vai aqui para o foco para produzir imagem. Olha o que acontece. Embaralha tudo. Desfocaliza. Desfocaliza não, tira a nitidez da imagem. Né? E isso é péssimo para a ciência. Como é que nós corrigimos isso? Nós corrigimos da seguinte maneira. Imagine que a luz vem lá da atmosfera com uma frente de onda perturbada. Essa é a forma. E essa frente de onda, ela se modifica 100 vezes por segundo. É muito rápido. Quem já viajou de avião, já sentiu a tremedeira da turbulência atmosférica, sabe que esse negócio é violento e muito rápido. Ela oscila 100 vezes por segundo. Bom, essa luz, então, chega aqui num espelho que nós chamamos dicróico. Dicróico por quê? Ele deixa passar a luz vermelha e reflete a luz azul. Ambos com essa deformação da frente de onda. Aqui nós colocamos um sensor de frente de onda. Sensor de frente de onda é um instrumento que diz para o computador qual é a forma da frente de onda. E o computador, muito rapidamente, transmite essa informação para um outro espelho que tem uma porção de atuadores muito rápidos. E esses atuadores muito rápidos deformam esse espelho exatamente para ter o oposto da onda de luz. Então o que acontece? A luz vermelha vai se refletir no espelho e vai sair plana, porque corrigiu a turbulência atmosférica. Então o negócio é termos computadores capazes de fazer isso 100 vezes por segundo, uma frequência de 100 Hz. Se você conseguir isso, você está fazendo ótica adaptativa. Você está adaptando a sua ótica à turbulência atmosférica e corrigindo a turbulência atmosférica. Se você consegue fazer isso, olha o que acontece com a imagem da sua estrela. Então aqui os anéis de difração bonitinhos, né? Uma imagem perfeita. Ótimo. Esse aqui é o telescópio Gemini, um desenho do telescópio Gemini. Suponho que o telescópio Gemini está apontando lá para uma galáxia e quer observar a galáxia.
Se você tiver uma estrela muito brilhante, observando uma estrela muito brilhante, você tem luz suficiente para dividir a luz no feixe azul e no feixe vermelho, e usar o feixe vermelho para corrigir e analisar a luz azul. Certo? Perfeitamente. Você consegue observar a estrela com ótica adaptativa. Mas se você está observando uma galáxia muito fraquinha, ela não tem luz suficiente para você fazer essa brincadeira. Então o que a gente faz? Põe um laser de sódio aqui e planta uma estrela artificial do lado da galáxia que você quer observar. Na alta atmosfera, 90 km de altura, você tem uma camada de sódio neutro. Então, se você tiver um laser desse aqui que a gente joga no olho do goleiro do adversário, né, para atrapalhar o jogo, a gente faz uma estrelinha lá em cima. Uma estrelinha com laser de sódio, você faz uma estrelinha lá na camada de sódio. Né? E aí, a luz dessa estrela vem junto, a frente de onda vem juntamente com a frente da onda da galáxia, e ambas são perturbadas pela atmosfera, pela turbulência atmosférica da mesma maneira. Aí você analisa a luz da estrela artificial, corrige tudo e produz uma imagem corrigida. E aí a imagem da galáxia também fica corrigida. E aí você tem uma imagem perfeita da galáxia. Né? Perfeito. Isso funciona muito bem. Aí nós construímos o Gemini Norte. Eu mostrei uma fotografia para vocês do Gemini Sul, que fica em Cerro Pachón, no Chile. Né? Mas são dois. Gemini são dois telescópios gêmeos. Um no sul e um no norte. E nós somos sócios dos dois. O Brasil é sócio dos dois. Né? Nós construímos o norte na ilha, na grande ilha do Havaí, um pico chamado Mauna Kea. Esse pico do Mauna Kea, ele é sagrado para os nativos do Havaí. Né? Então, quando a gente estava construindo um telescópio, nós sofremos uma forte pressão dos ecologistas do Havaí, dizendo que nós estávamos nos acusando, estávamos poluindo o céu com estrelas artificiais. Né? E aí vai lá, conversa, explica, tal, para dizer, não, isso é só uma coisa efêmera, depois que você desliga o laser, a estrela desaparece, claro, tal. E os ecologistas se convenceram, mas a Força Aérea Norte-Americana não. Porque ele falou, mas vocês podem apontar o laser para o nosso piloto e cegar o piloto da Força Aérea Norte-Americana. E agora? Com eles não tem muita negociação, né? Então nós somos obrigados, até hoje, eu uso esse laser com alguma frequência, toda vez que eu tenho uma galáxia para observar, eu tenho que mandar a coordenada das galáxias com 2 semanas de antecedência para a Força Aérea Norte-Americana aprovar o alvo, permitir que observe o alvo, né? E se assegurar de que não vai ter nenhum avião da Força Aérea Norte-Americana passando por lá, com risco de cegar o piloto. É tudo conversa, né? Mas é uma chatice que a gente é obrigado a atuar. Muito bem. Quando nós construímos o telescópio SOAR, nós tentamos fazer parte desse telescópio aqui no Brasil, envolver a indústria brasileira. Isso é uma coisa muito importante. Envolver a indústria no Brasil na construção do telescópio e também na construção dos espectrógrafos, dos detectores. Eu já vou falar sobre isso. Então, o domo do SOAR, isso aqui é o anel, né, sobre o qual o domo gira. Ele foi usinado por um torno de computador, aqui no Jaguaré, eu já falei isso. Olha, aqui tem um operador, aqui tem outro, um está de camisa branca e outro de vermelha. Aqui tem um de camisa azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores aqui. Para turbinar esse anel. Tem 19 metros de diâmetro e usinado com precisão de computador. Porque lá nada pode vibrar. Tem que ser um negócio perfeito. Nós envolvemos várias empresas brasileiras na construção. Levamos para Piracicaba, lá foi montado, testado e tal. Depois foi transportado para o Chile. Nós também fizemos 3 espectrógrafos para o telescópio SOAR. O que é um espectrógrafo?
O telescópio é o olho que coleta a luz. O espectrógrafo é o cérebro que analisa a luz. Certo? Então, um telescópio sem um espectrógrafo não serve para... É mais ou menos como um olho sem cérebro. Né? Não serve para muita coisa. Bom, é muito importante nós construirmos esses espectrógrafos também no Brasil, com tecnologia nossa. Isso foi desenvolvido aqui, nós fizemos 3 desses espectrógrafos. Esse aqui ficou pronto agora, muito recentemente, né, o espectrógrafo chamado Stelis. Só de peças mecânicas ele tem 5.000. Tá? Ele foi totalmente projetado e construído aqui no Brasil em parceria do IAG com o Laboratório Nacional de Astrofísica e financiado pela FAPESP. Esse aqui é um outro espectrógrafo que foi construído aqui no IAG. E temos um terceiro espectrógrafo de fibras ópticas que também foi parceria entre o IAG e o LNA. E agora todos estão instalados lá. E envolvemos todas essas empresas aqui, brasileiras, na construção desses espectrógrafos. Né? Isso também é uma coisa assim, muito importante. Né? Bom, eu falei logo no começo que a astronomia brasileira teve um desenvolvimento muito extraordinário em função dos primeiros telescópios que foram construídos. Né? Aqui eu coloco de novo os números de papers publicados pelo telescópio do OPD, de Itajubá. Você vê como ele cresceu muito rapidamente, até por volta do ano 2000. Aí estagnou e começou a decrescer. Tá? Aqui começou a produção científica dos telescópios Gemini e SOAR. E olha o que aconteceu. Cresceu muito rapidamente, superou isso aqui e continua crescendo. Nós ainda não entramos em ritmo de cruzeiro, né? Continua crescendo. Esse número de publicações científicas, e esse aqui é o número de teses de mestrado e doutorado, né? Produzidos com o OPD e aqui com o Gemini e o SOAR. Né? Também teve. E agora nós estamos atraindo muito mais estudantes, e estudantes muito mais brilhantes do que anteriormente. Porque eles se sentem atraídos por equipamento de ponta. Né? Nós temos equipamentos, não é correto dizer, nós temos os melhores equipamentos do mundo. Não é bem isso. Mas os nossos equipamentos são tão bons quanto qualquer outro equipamento do mundo. Né? Não são necessariamente melhores do que os melhores, mas são iguais, são tão bons quanto. E isso atrai os jovens talentos, porque eles enxergam nisso, os estudantes, né, uma possibilidade de fazer ciência de vanguarda, de se realizar profissionalmente com grandes desafios científicos. Né? E isso faz com que o número de estudantes muito bons tenha crescido na astronomia brasileira. Né? E aqui eu mostro rapidamente que a produção científica brasileira, por exemplo, no Gemini, pegando só o caso do Gemini, nós publicamos mais papers por noites observadas do que os americanos ou os canadenses. Né? A nossa produção científica é maior do que a deles, com o mesmo equipamento. Não tem muita desculpa. Né? Então, a gente faz um bom uso desses equipamentos. Né? Muito bem. Esses são os telescópios que nós temos, tá certo? Agora eu vou falar sobre um telescópio que nós estamos construindo agora, que é o GMT. GMT é o Giant Magellan Telescope. Né? É um telescópio que tem uma abertura, um espelho de 25 metros de diâmetro. Tá? Só que não dá para fazer um espelho com 25 metros de diâmetro, então ele será feito em 7 segmentos. Cada um desses segmentos é um espelho de 8,4 metros de diâmetro. Tá? Então, juntando todos os 7, de tal maneira que forme uma superfície só. Então você tem um espelho efetivo de 25 metros de diâmetro. Tá? Quando a gente mostra os telescópios, antigamente a gente sempre mostrava um desenho do telescópio e o desenho do astrônomo para ver como é que as coisas se comparam. Né? Agora a gente tem que mostrar o desenho de uma jamanta aqui, ó, tem uma jamanta. Tá? Isso aqui tem a altura de um prédio de 23 andares. A construção. Tá? Então, olhando lá dentro, esse é um desenho, né, dos 7 espelhos, está aqui o astrônomo, agora já começa a aparecer.
esses são os 7 espelhos primários, produzindo uma superfície só, e cada espelho desses tem o equivalente secundário aqui. O secundário deste é aqui, então você tem 7 espelhos secundários. E a ótica adaptativa é feita no espelho secundário, e a ótica ativa é feita nos espelhos primários. Então, esses espelhos secundários são 7, cada um deles vai ter 684 atuadores ópticos, se movimentando 1000 vezes por segundo, uma frequência de 1 kHz, certo? É a rapidez com que eles vão vibrar. Então, qual é a consequência disso? Vamos ver isso em termos de qualidade de imagem. Se você pegar um aglomerado de estrelas aqui, tirar uma fotografia com o telescópio aqui na superfície, então você vê as estrelas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, bom. As outras já não dá para dizer muito bem se são estrelas ou o que são, né? Porque a nitidez não é muito boa na superfície. Construíram então o telescópio espacial e a nitidez melhorou. Você pode contar muito mais estrelas. Se você pode contar muito mais estrelas, você pode estudar cada uma delas e obter muito mais informação científica, que é o que interessa para o cientista. O cientista não quer produzir imagens bonitas, o cientista quer obter dados para transformar em informação científica. Esse é o telescópio espacial Hubble. O telescópio espacial James Webb, que vai ser lançado daqui a 1 ano e meio, ele vai ver a mesma imagem com essa nitidez, mais nítido. E o GMT vai ver esta imagem. Tá? Muito mais nítido. Vocês notem que cada estrela está cheia de anéisinhos em volta, né? São os anéisinhos de difração. Vou mostrar de novo aqui o efeito. Essa é uma imagem da superfície do terrestre, telescópio espacial Hubble, o próximo telescópio espacial, James Webb, e GMT. Tá? Essa vai ser a nitidez com o que o telescópio GMT vai produzir as imagens. O GMT vai ter uma área coletora de luz 100 vezes maior do que o telescópio Hubble. Ele vai poder observar objetos, estrelas 100 vezes mais fracas. E a nitidez das imagens vai ser 10 vezes melhor do que o telescópio Hubble. Tá? Então, para vocês verem, ter uma ideia de como esse telescópio é revolucionário. Né? Esse telescópio está sendo construído por essas instituições, uma empresa, uma associação australiana de universidades, a Universidade Nacional da Austrália, o Carnegie Institute of Science de Washington, a FAPESP, Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo, a Universidade de Harvard, a Coreia do Sul, o Instituto Smithsonian, a Universidade do Texas em Austin, Texas A&M, Universidade do Arizona e Universidade de Chicago. Esses são os parceiros que estão financiando esse telescópio. Né? A FAPESP, que é a nossa fundação aqui do Estado de São Paulo, né, concedeu a um projeto que eu submeti, concedeu $40 milhões para ajudar a financiar esse telescópio, a construir esse telescópio, cujo custo total vai ser de $1 bilhão. Então nós estamos entrando com 4%, o que pode parecer pouco, mas não é. Quando nós entramos no Gemini, nós entramos com 2,5%. Agora temos 6,5%, mas na época 2,5% era muito. Né? 4% e só para o Estado de São Paulo. Por que só para o Estado de São Paulo? Porque a FAPESP é financiada pelo contribuinte paulista. Né? Então, a obrigação da FAPESP é cuidar da ciência do Estado de São Paulo. Né? Se um dia o Ministério de Ciência e Tecnologia quiser se juntar com a FAPESP, então será estendido para todos os astrônomos brasileiros. E esse é o desejo da FAPESP e também é o meu desejo. Só que a gente tem que ter um ministro com que dê para conversar, né? Porque faz tempo, né?
não tem um interlocutor em Brasília, né? Vamos ver, a gente não perde a esperança. Por que que a gente quer construir esse telescópio? Porque nós temos muitas questões científicas. Quanto mais a gente pesquisa, mais dúvidas surgem. E muitas dessas dúvidas não dá para resolver com a tecnologia que nós temos. Só com novas tecnologias que a gente vai chegar lá, né? A ciência sempre é assim. Há 20 anos atrás, eu já era professor de astronomia, até já era professor velho de astronomia, 20 anos atrás, e eu ensinava que o planeta está cheio na galáxia. A gente só não tem tecnologia para detectar, né? Aí, de repente, em 1995, detectaram o primeiro planeta fora do Sistema Solar. Por quê? Descobriram um jeito de desenvolver tecnologia para chegar nesse ponto. Hoje nós já conhecemos 4.000, né? Graças ao desenvolvimento tecnológico. Então, com o desenvolvimento tecnológico, você consegue avançar a fronteira da ciência. E nós queremos, então, caracterizar exoplanetas habitáveis com esse telescópio. Nós queremos dizer, aquele exoplaneta lá tem uma massa semelhante à Terra, tem água e tem oxigênio. A gente quer dizer isso, quer chegar nesse ponto. Se tiver oxigênio é porque tem vida. Tá? Não pense que a gente vai fotografar o homenzinho verde lá fazendo tchau. Tal. Não é isso. Se a gente detectar oxigênio no exoplaneta, nós já conseguimos demonstrar que existe vida fora do Sistema Solar. Isso será uma descoberta científica absolutamente extraordinária para a humanidade. Certo? Queremos também como é que foi construído, como é que são as populações estelares, a química de cada estrela individual em outras galáxias. Nós sabemos fazer isso para a nossa galáxia, mas para outras galáxias nós não podemos fazer. E com isso podemos estudar como é que as galáxias se formaram, né? A gente vai chegar tão longe que a gente vai poder ver o nascimento das galáxias, logo depois do Big Bang. Fotografar o nascimento das galáxias, tirar o espectro do nascimento das galáxias e entender todo o processo de formação. Ver como é que os primeiros buracos negros se formaram, e como é que esses buracos negros cresceram, e como é que eles coevoluíram com as galáxias. Queremos também entender a matéria escura e a energia escura. Como? Eu não sei. Mas... E assim por diante, tá? Então, esses são os desafios maiores. E nós preparamos um vídeo que eu quero mostrar para vocês, usar o resto do meu tempo e mostrar aqui um vídeo para vocês. Vamos lá. A Elisandra já vem correndo porque sabe que vou me atrapalhar. Não, tudo certo. Já deu tudo certo. O som é meio baixo, eu vou pedir... O telescópio Gigante Magalhães, GMT, será o primeiro de uma classe conhecida como telescópios extremamente grandes. Não é para menos. O conjunto de 7 espelhos com 8 metros e 40 centímetros cada um corresponde a um único espelho de 25 metros de diâmetro e será capaz de explorar o cosmos com definição e sensibilidade sem precedentes. Com um poder coletor 100 vezes maior que o Hubble e com imagens 10 vezes mais nítidas do que as obtidas por esse satélite astronômico, o GMT vai mirar no espaço longínquo para explorar o passado do universo. Ele será tão potente que poderá chegar perto do Big Bang, quando as primeiras estrelas, galáxias e buracos negros estavam se formando. O GMT começou a ser construído no deserto do Atacama, junto ao Observatório Las Campanas, em uma altitude de 2.500 metros.
Essa região do Chile abriga outros telescópios por causa das excelentes condições visuais oferecidas pela combinação de altitude, baixa umidade do ar e céu escuro. Construir um telescópio como o GMT é um empreendimento monumental. Com um custo estimado em US$1 bilhão, o projeto é composto por um consórcio internacional e envolve diversos países: Austrália, Coreia do Sul, Chile, Brasil e universidades dos Estados Unidos. O sócio brasileiro é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Com um investimento de US$40 milhões, o que equivale a 4% do investimento total do projeto, a FAPESP garantirá aos pesquisadores do Estado de São Paulo 4% do tempo de operação do GMT. Isso será muito importante para o desenvolvimento da pesquisa em astronomia no Brasil. O GMT tem uma série de ambições científicas que justificam o esforço e os investimentos para construí-lo. Queremos descobrir, por exemplo, planetas habitáveis e caracterizá-los da melhor forma possível, isto é, descobrir se eles têm água, se eles têm oxigênio em estado livre, que são elementos essenciais para que a vida possa se reproduzir. Queremos também descobrir o que aconteceu entre o Big Bang e o universo atual, como se formaram as primeiras estrelas, como se formaram as primeiras galáxias e os primeiros buracos negros, e como eles coevoluíram com as galáxias para esculpir o universo no qual nós vivemos atualmente. Mas o mais interessante, e a história da ciência está cheia de exemplos, é que sempre que um novo equipamento que sobrepuja as gerações anteriores entra em operação, o mais interessante são as descobertas das quais nós não suspeitamos. Por essas razões, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, está fazendo um significativo investimento para esse equipamento que entrará em operação por volta de 2024 e, portanto, é um investimento altamente estratégico para a próxima geração de cientistas do Estado de São Paulo possa jogar no primeiro time da ciência mundial e avançar de forma significativa as fronteiras do conhecimento do universo. Apesar de estar cursando engenharia mecatrônica na Poli, como eu disse, eu estou esperando os resultados internacionais. E o foco mesmo, todas as vezes, porque no processo de aplicar para fora, você pode declarar mais ou menos qual que vai ser a carreira que você quer seguir, né? Qual curso você quer fazer. E em todas elas eu coloquei física e astrofísica. Então provavelmente eu vou, além de estudar na faculdade, vou tentar perseguir carreira e pesquisa, tanto em qualquer área de física quanto na área de astrofísica. O conjunto de espelhos segmentado está em fase de produção no Laboratório de Espelhos do Observatório Stewart, na Universidade do Arizona. Cada espelho pesa cerca de 17 toneladas e demanda 1 ano para a moldagem e resfriamento do vidro cerâmico. Mais 3 anos são necessários para a geração e o polimento da superfície. Mas como se pode captar imagens com espelhos ao invés de lentes? Vamos voltar ao tempo do Galileu e, em lugar de um astro, vamos pegar uma lâmpada que faz exatamente o mesmo papel. O Galileu usava lentes para projetar a luz dos astros e depois desenhá-las sobre um papel. Mas 70 anos depois, Newton mostrou que isso podia ser feito com espelhos. Mas como espelho? Se eu usar um espelho desses que a gente tem em casa, eu ilumino
o anteparo, a parede, eu não produzo imagens. Mas esse é o espelho plano. O truque do Newton foi usar um espelho côncavo. Um espelho côncavo, ele produz imagens, inclusive mais nítidas do que a lente, e a um custo incrivelmente menor. Por isso que a partir do Newton, os telescópios passaram a usar espelhos côncavos ao invés de lentes. No topo das cadeias de Las Campanas, as obras já começaram. E outra importante parceria do projeto com empresas brasileiras está na fabricação de instrumentos astronômicos que serão acoplados ao GMT. Para que o telescópio seja útil para os astrônomos, ele tem que conter instrumentos. No caso do GMT, são 5 os instrumentos, dos quais 2 deles serão para a primeira luz. Esses 2 espectrógrafos, sendo espectrógrafos são instrumentos que dividem a luz em seus comprimentos de onda, são o GMAX e o GCLEF. No caso, o GMAX é um instrumento que será usado por grande parte da comunidade, porque ele serve para uma gama enorme de diferentes ciências, né? E o Brasil colabora com esse instrumento desde o seu início. Já o segundo espectrógrafo, que é o GCLEF, é um instrumento muito mais específico e ele serve para o estudo de planetas fora do sistema solar. A cúpula rotativa de 60 metros que irá abrigar o GMT equivale a um prédio de 22 andares. Mas mesmo com esse tamanho e um peso de 4.000 toneladas de aço, a cúpula será capaz de girar tão suavemente como um CD. Tudo isso para se ajustar ao movimento do telescópio. Olhando o projeto do telescópio GMT, nós observamos que apenas a estrutura que suporta o telescópio representa cerca de 1.000 toneladas de aço. O invólucro que contém o telescópio, ele representa um prédio de 22 andares, também totalmente feito em estrutura de aço. E aqui eu estou falando apenas em aço, fora os outros materiais que vão conter e vão participar da construção desse telescópio gigante. Este é o papel do GMT-FAPESP, que é atrair a indústria paulista para as oportunidades que este projeto proporcionará para o estado de São Paulo. O lançamento de lasers é outra tecnologia que será implementada ao GMT. As luzes servirão para corrigir as flutuações de temperatura na atmosfera terrestre que borram as imagens das estrelas. Com os lasers e o uso de computadores rápidos, será possível corrigir essas flutuações, tornando as imagens tão nítidas como se fossem obtidas fora da atmosfera. Uma das coisas que a gente mais precisa na parte de telescópios é ter uma boa resolução, uma imagem de qualidade. E com esse novo telescópio vai dar para observar muito mais coisas. Então, tendo a imagem, os dados, vai dar para ver se a teoria bate com esses dados que a gente obter ou não. E assim vai dar para ou provar uma teoria certa ou tentar, com esses novos dados, criar uma teoria nova. Na década de 2020, o GMT deverá operar em sua totalidade e responderá a muitas perguntas da vanguarda da astrofísica. O telescópio abrirá uma janela única para o espaço, apresentando novos desafios e trazendo questões inéditas para as futuras gerações de astrônomos.
Pronto. Olá, começa agora o Miscelânea. E o tema de hoje? Tecnologia e inovação. Você irá conhecer o projeto... Bom, vamos começar agora a sessão de perguntas. Antes de agradecer ao professor pela palestra. Quem tiver pergunta, levante a mão que eu vou tentar coletar alguns, depois a gente tem uma segunda leva. Tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Primeiro, aqui. Pergunta. Aqui. Professor, eu queria que o senhor explicasse, por favor, as faixas de frequência que vão operar esse telescópio comparada com a do Hubble, comparada com o James Webb. Sim. Então, a atmosfera terrestre deixa passar várias faixas do espectro eletromagnético. Né? Por exemplo, no óptico é aquilo que nós enxergamos com o olho, né? Que é o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Tá? Mas nós sabemos que também existem outras faixas, ultravioleta, raio-x, raios gama, que são partículas muito mais energéticas. E também muito menos energéticas. O infravermelho próximo, o infravermelho termal, as micro-ondas e o rádio. Né? Um telescópio tradicional observa no óptico, né? do azul ao vermelho. Quando o telescópio Hubble foi construído, ele foi construído para observar nesta faixa, mas também no ultravioleta de espaço, cuja luz não chega na superfície porque é absorvido pela camada de ozônio, a grande altitude. O telescópio espacial, então, fez muitas descobertas nessa faixa do ultravioleta. Ultravioleta e óptico. Tá? Mais tarde fizeram uma câmara do infravermelho próximo também, mas isso foi a terceira geração de instrumento. Né? O telescópio James Webb, o próximo telescópio espacial, ele vai observar no infravermelho. Ele não vai observar, não foi construído para o óptico, ele foi observado no infravermelho. Inclusive, ele também é um espelho segmentado, são 36 segmentos, né, de ouro. O espelho dele é de ouro, bem amarelinho, assim, bonitinho, ouro. Mas não se preocupe, essa é a parte mais barata do James Webb, do telescópio. Tá? Vocês não imaginam o resto. É bem mais caro. Ele vai observar no infravermelho. E no infravermelho, o infravermelho se divide em infravermelho próximo e no infravermelho termal. O infravermelho próximo vai de 1 micron a 3,5 micron. E o termal é daí em diante. Né? E ele vai se especializar principalmente no infravermelho próximo, porque é onde ele produz imagens de boa qualidade. Né? O telescópio GMT, nós ainda estamos brigando se vai começar em 3.000 angstroms ou 3.200 angstroms. 3.200 é onde a atmosfera corta a luz, né? Então, provavelmente 3.200. Né? 3.000 é preciosismo, porque não vai conseguir observar. Até 2,5 micron. Isso são números que não significam muito para você, mas 3.000 angstroms é o que nós chamamos a luz ultravioleta visto com o olho. Bem ultravioleta, bem violeta. Violeta. Né? O vermelho é 1 micron. Vermelho, já que a gente não consegue mais enxergar. Daí em diante é calor, a gente sente como calor. Ele vai até 2,5 micron. Então, ele vai ter uma faixa muito, muito extensa, né? Semelhante ao telescópio Gemini atualmente. O telescópio Gemini também opera nessa faixa do espectro eletromagnético, só que com um telescópio com um espelho de 8 metros. O GMT vai observar com um espelho de 25 metros. E por que o Só um minutinho, que a gente não tem uma... Você pode repetir sua pergunta, por favor? Tem que usar o microfone.
Desculpe continuar, mais uma coisinha só. Por que o James Webb, que é um equipamento tão grande, tão caro, ele se restringiu ao infravermelho? Porque é onde ele consegue produzir uma informação otimizada. Ele foi construído para produzir... Quando você otimiza um equipamento para um infravermelho próximo, você está abdicando de otimizar para outras faixas, porque não é possível observar em tudo. Né? Não dá para fazer isso. Né? Então, por razões que dá até para explicar facilmente, mas eu acho que você tem que otimizar o equipamento para alguma faixa e ele foi otimizado para essa faixa do infravermelho próximo. Boa noite, professor João Steiner. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada com as possibilidades de estudo, de pesquisa do GMT. Eu espero que meu filho entre nessa. Eu vi que tem um outro futuro engenheiro mecatrônico. Espero que meu filho participe dessa pesquisa de alguma maneira, que ele também gosta disso desde pequeno. E a minha questão é um pouco mais uma preocupação do que uma questão. A gente está vendo um desmonte da ciência brasileira e eu gostaria de saber o que isso pode influenciar na participação do Brasil no GMT. Se tem algum perigo da gente, apesar de ter contribuído com os valores, a gente poder não participar. Sim. Então, o financiamento da ciência brasileira ele é feito no plano federal e no plano estadual. No plano federal, nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, cujo ministro é o Kassab. Nós temos o CNPq, nós temos a FINEP. E no plano estadual, em São Paulo, nós temos a FAPESP. São coisas completamente diferentes. Tá certo? No plano federal, eu não preciso explicar para vocês como é que as coisas andam, né? O CNPq, que é um órgão que nós respeitamos, né, todo mês tem que correr com o pires na mão pela esplanada para conseguir pagar as bolsas que já foram contratadas. Certo? E está difícil. Parece que para esse ano vão conseguir, para o ano que vem não se sabe. A FAPESP é completamente diferente. A FAPESP recebe 1% do ICMS do Estado de São Paulo. O ICMS do Estado de São Paulo também sofreu, e isso se refletiu também no orçamento da FAPESP. Mas a FAPESP, quando julga um projeto, ela julga com parcerias internacionais, analisa, leva 2, 3 anos, às vezes, como no caso, para avaliar, e quando contrata, põe o dinheiro de lado. O dinheiro está no banco. Então, não há o menor risco de a FAPESP não cumprir esse contrato. Isso foi me assegurado de todas as maneiras e eu sou testemunha de que não há o menor risco de a FAPESP não cumprir o cumprir. Esse é o maior projeto da história da FAPESP, diga-se de passagem. Mas a FAPESP não tem histórico de dar bolo em alguém. Isso não existe na FAPESP, né? É claro que a FAPESP também ela tem suas dificuldades, né? O ICMS diminuiu, a demanda aumentou, né? Até porque todo mundo do Estado de São Paulo que contava com dinheiro de CNPq não conta mais, tem que correr para a FAPESP. Então a demanda aumentou. Então não é que não haja dificuldade, mas contrato é contrato e a FAPESP respeita. Então, não há dificuldade quanto a isso. O problema é que nós gostaríamos que o Ministério de Ciência e Tecnologia entrasse em acordo com a FAPESP e financiasse parte disso de tal maneira que os astrônomos dos outros estados também se beneficiassem. Eu quero isso. E a FAPESP também quer isso. Falta só combinar com os russos, né? E os russos moram em Brasília atualmente. Boa noite, professor. Eu queria saber um pouco melhor em qual tipo de atuação se daria a questão do espectrógrafo, que tem, eu acho que no vídeo a gente viu mencionado 2, né? E um específico, acho que é o de Klerk, o nome dele, mas de Klerk voltado mais para a questão de detecção de exoplaneta,
de que forma isso se daria? Apenas pela questão da melhor resolução ou algum novo método ou possibilidade de identificar ele? Sim. Porque aqui a gente já está falando, acho que até de atmosfera, né, desse exoplaneta. A atmosfera mesmo. Bom, então, um espectrógrafo, eu já falei para vocês, até mostrei umas fotografias e tal, o espectrógrafo é o cérebro do telescópio, né? O que é um espectrógrafo? Vocês já viram aquele desenho famoso do Newton, né, que passa o feixe da luz do Sol por um prisma e do prisma sai um arco-íris. Isso é um espectrógrafo, né? Ele decompõe a luz nas diversas cores, tá certo? Quando você faz isso com muito mais sofisticação, você decompõe muito mais, você começa a ver as características finas do espectro do arco-íris. E aí você vai ver as raias atômicas, né? E estudar as raias atômicas, esse é o segredo dos astrofísicos, estudar as raias atômicas, né? E medir as velocidades. Então, estudando essas raias, o comprimento de onda e como elas se movem, você consegue ver a velocidade com que as estrelas se movem, né? E o G-clef, esse espectrógrafo, ele vai ter uma dispersão muito alta. Ele vai olhar a luz em muito detalhe. De tal maneira que pode estudar a velocidade das estrelas com uma precisão de 10 centímetros por segundo. A velocidade. 10 centímetros por segundo é a velocidade de uma tartaruga. Então, se uma estrela se mover com uma velocidade de tartaruga, nós vamos medir. Se tiver um planeta em volta dela, a gente vai detectar. E vai medir a massa do planeta. E se for um planeta do tamanho da Terra, com a massa da Terra, a gente vai conseguir medir. Tá? E aí, se o planeta passa na frente da estrela, a gente tira um espectro antes da passagem, só da estrela, e com a passagem do planeta, se tiver água e oxigênio, a gente vai conseguir detectar a absorção da luz da estrela que passou pela atmosfera do planeta e descobrir se tem água e se tem oxigênio. A história é essa, tá certo? E se tiver água, a água é necessária para que a vida se multiplique, mas ela não prova a existência da vida, né? Oxigênio, sim. Oxigênio prova a existência da vida. Por quê? Às vezes a gente pensa que o oxigênio na Terra é a causa da vida, né? Porque você respira, sem oxigênio você não tem vida. Isso é falso. Porque se não houvesse vida na Terra, se não houvesse fotossíntese, todo oxigênio rapidamente desapareceria, porque ia oxidar o ferro, oxidar não sei quanto. O oxigênio é muito reativo. Ele reage, o oxigênio some. O que faz com que o oxigênio esteja em estado livre? Fotossíntese. E a fotossíntese é produzida por plantas. Então, quando você vê oxigênio, você vai dizer, lá tem pelo menos plantas, tem lá. Fotossíntese tem lá. Então, é sinal de que lá tem vida. Pelo menos do ponto de vista de plantas, tem, né? Então, esse é o segredo da história, né? Nós queremos detectar água e oxigênio. E o crítico é detectar oxigênio. Professor, qualquer pesquisador brasileiro, de qualquer instituição, pode fazer pesquisa nos Gêmeos ou só os que são do estado de São Paulo? Não, qualquer pesquisador de qualquer instituição brasileira pode submeter o projeto, tá? E a alocação do tempo não tem nada a ver com o Estado, com a instituição e tal. Ele é avaliado baseado no mérito científico por um comitê de especialistas. Boa noite, professor. Não, tem uma pessoa lá. Alô. Lisandra, aqui tem um senhor que quer também fazer uma pergunta. Professor, boa noite. Sim. Boa noite, professor. Eu só queria, professor, não sei se o senhor poderia me tirar uma dúvida, como é que vai funcionar exatamente o compartilhamento do tempo, do uso do telescópio? Então, por exemplo, vamos supor, tem algum astrônomo aqui, eu sei que isso é operado à distância, né?
Mas de repente, sei lá, ele quer observar alguma coisa, aí, sei lá, tem que pedir uma reserva de tempo. Então, assim, né? no telescópio SOAR, a gente observa a distância. E uma das salas de controle do telescópio SOAR fica aqui aqui no Departamento de Astronomia. Né? Lá nós temos o equipamento que os pesquisadores do departamento que ganham tempo observam daqui. Não precisa ir no Chile observar. Né? Agora, a sua pergunta é, como é que você ganha o tempo? Como é que isso é feito? Então, nós temos no SOAR um pedido de tempo que tem que ser submetido até o dia... É por semestre. Né? No primeiro semestre do ano que vem, você tem que mandar o pedido até dia 15 de outubro. No segundo semestre, você tem que mandar o pedido até dia 15 de abril. Chegou essa data, receberam tantos pedidos. Projeto número 1 quer tantas noites, justificativa científica é tal. Projeto número 2, projeto número 3... Aí vem o comitê de especialistas, pega todos os projetos e avalia. Né? Nota 9,1, 9,2... E aí põe em ordem de mérito científico. Só que aí descobre que pediram 300 noites e só tinha 100. Aí o que acontece? Põe o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou em 100 noites, cortou. Ganhou, não ganhou, tchau. Mérito científico, tá certo? Sempre tem mais pedidos de noites do que noites disponíveis. Quem ganha é que tem mais mérito científico. Avaliado por um comitê de especialistas. Juízes, os referis. Né? Esse é um procedimento internacional. Essa é a melhor prática internacional que funciona. O cientista que quer fazer boa ciência tem que respeitar a regra do jogo e enquanto não inventar uma regra melhor, funciona essa. E professor, desculpem. E sobre o... Vocês sabem qual é a porcentagem do céu que já se encontra mapeado? Tem uma estimativa aí? Depende dos objetivos, né? Fotografado, o céu já foi em todos os comprimentos de onda. Todas. Mas não basta você tirar uma fotografia na luz visível, tirar uma fotografia do céu. Né? Você sabe que lá tem uma estrela. O que é essa estrela? O que ela faz? Ela é binária? Ela tem planeta? Ela tem... Você tem que pegar cada objeto e fazer um estudo espectroscópico detalhado para saber, com o espectro de uma estrela, você descobre qual é a massa dela, qual é a temperatura, qual é a gravidade, qual é a composição química, qual é a idade e assim por diante. Né? O espectro é como se fosse uma impressão digital. Né? Você decifra. E isso leva tempo. Então não dá para você dizer, nós observamos todo o céu. Todo o céu já foi observado de alguma maneira. Pelo menos uma fotografia foi tirada no óptico, outra em raio-x, outro no infravermelho, em rádio. Isso já foi feito, mas isso é como você tirar uma fotografia de uma floresta. Né? Mas o biólogo não satisfaz com isso. Ele quer ir lá e estudar árvore por árvore, né? Inseto por inseto. Essa é a vida do biólogo. Quem tira fotografia é fotógrafo. Esse senhor aqui pediu a palavra. Tá. Desculpe. Professor, bom, diante de tanta tecnologia e tanta informação que os telescópios irão, né, absorver, existe por trás disso um processamento dessas informações. Né? Eu quero falar no que diz respeito à parte de tecnologia computacional. Existe também parcerias, porque hoje também temos já em operações computadores quânticos. Você sabe se essa tecnologia será absorvida por esse processo, por esse telescópio, ou não, ou ainda, como está esse cenário? Olha, uma coisa são os computadores que estão lá no telescópio, né? E tudo hoje no computador é controlado no telescópio é controlado por computador. Você vê que a ótica ativa é feita por computador, a ótica adaptativa é muito mais nervosa, também é controlado por computador, é tudo feito por... O espectro é... Se você acha que tem lugar lá para o astrônomo botar o olho, não tem. É tudo por computador.
né? O astrônomo senta na sala de controle, a sala de controle é aqui. Né? Aqui. Tudo no computador, internet e tal. Você comanda o espectrógrafo lá no Chile, mas o comando é daqui. Né? Então, agora, esta é uma questão. Uma outra questão, muito bem, você recebeu todas as imagens, todos os espectros, todos os dados. O que você vai fazer com isso? É muito dado. Não dá para você ficar analisando a olho. Né? Você tem que botar isso num computador, de preferência um supercomputador que possa processar esses dados todos num tempo relativamente curto. Do lado da sala do controle do SOAR, aqui nós temos um supercomputador que faz isso, chama Alpha Crucis. Né? Esse computador foi comprado há uns 4 anos atrás, só para o Departamento de Astronomia. Quando ele foi comprado, ele era o computador mais rápido da USP e o 5º mais rápido do Brasil. Né? Só para fazer astronomia. Olha o que você precisa para fazer astronomia. E ele tinha 2.304 cores, núcleos de processamento. Né? Ainda tem hoje. Né? Mas é um computador, não é quântico. Né? Nós temos 2 outros que têm uma tecnologia mais sofisticada, que é a tecnologia GPU, que é muito mais rápido, mas muito especializada. Esses também nós temos aqui. Nós ainda não temos computador quântico. Os computadores quânticos estão ainda em estágio experimental. Né? No dia que eles funcionarem, os astrônomos vão se apoderar deles também, não tenha dúvida. A última pergunta da noite. Boa noite, professor. Uma curiosidade, falando do GMT, eu gostaria de saber qual que é a distância que ele poderia detectar oxigênio, né? E oxigênio, e qual foi a outra? Água. E água, isso. Num exoplaneta, né? Falando em anos-luz. Olha, aí você me pegou, viu? Porque não é fácil responder essa dúvida. E o problema crítico não é a distância. O problema crítico são outros. Por exemplo, a gente precisa ter primeiro bons alvos. Né? Que precisa ter bons alvos. A estrela tal tem um exoplaneta com órbita tal, período tal, e que provavelmente tem... Se você falar, tem um exoplaneta lá, mas tem massa de Júpiter, não vamos nem perder tempo, né? Porque Júpiter é gasoso. Ou se é um planeta que está a uma distância que tem nem Mercúrio, né? Ou Vênus, que tem 400 graus, não precisa procurar, né? Então, se você tiver um planeta na zona de habitabilidade, então, quais seriam as estrelas mais interessantes para se pesquisar? Provavelmente são planetas que circundam em estrelas de baixo brilho. Estrelas do tipo M, provavelmente. Né? Se essa estrela está perto, como aliás, Próxima Centauri é uma estrela M, é a estrela mais perto que nós temos depois do Sol. E ela tem um exoplaneta em zona habitável. Então, o GMT vai ser provavelmente o primeiro telescópio que vai fotografar essa estrela. E aí, fotografia direta. Você vai produzir uma imagem de Próxima Centauri e Próxima Centauri B. E vai poder tirar um espectro do planeta diretamente. Né? Mas isso só em Próxima Centauri B porque é mais próxima. Até onde você vai poder medir espectroscopicamente se tem oxigênio ou não, não é fácil de dizer. É muito mais importante ter as características que combinem a possibilidade de a gente medir isso do que a distância em si. Mas os alvos principais estão aí na faixa aí dos 30 anos-luz de distância. Nesse volume de universo tem bastante candidatos já. Mas, veja, o telescópio vai ficar pronto em 2024. Até lá, o cenário terá sido alterado. Eu ainda não sei qual vai ser a melhor lista de alvos no ano de 2024. Eu só sei que vai ter. Quais, eu não sei. Bom, acho que podemos encerrar, né, essa palestra agradecendo o professor João Steiner. Obrigado.